Olá, o assunto hoje é multiculturalismo. Você já deve ter visto, ao longo dos seus estudos, buscando provas de concursos anteriores, que esse é um tema privilegiado na maioria das bancas que preparam as provas dos concursos para o magistério e para a área da educação. Então, hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto, especialmente trazendo a visão de uma autora, que é a Anna Kanen. Anna Kanen tem uma produção muito importante em relação a essas questões do multiculturalismo. Ela é professora do Rio de Janeiro, ela é uma doutora, pós-doutora em assuntos de currículo, nessa perspectiva multicultural, numa perspectiva pós-crítica de currículo, e, portanto, o que a gente vai conversar aqui hoje é bem em cima da produção da Anna Kanen. É bom quando a gente faz um estudo focado no autor, porque, de acordo com a bibliografia do concurso, a gente já sabe que quando o tema aparece, ele vai trazer as informações, o vocabulário, a forma de olhar para aquele assunto deste determinado autor. Então, nesse caso, preste atenção, vai lá no edital do concurso, pega a bibliografia, viu Anna Kanen, fala assim: caramba, essa aula é tudo o que eu preciso. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber é esta palavra, multiculturalismo. A que ela se refere? Então, eu trago aqui alguns pedaços de texto da própria Anna Kanen para a gente poder discutir, para a gente poder entender um pouquinho mais do que se trata. Se não ler o texto fica muito duro para você ler sozinho em casa, e a gente precisa entender, interpretar e marcar algumas coisas que são essenciais para que você possa ir para o concurso com segurança. Então, ela vai dizer assim, necessidade de compreender-se e a sociedade como constituída de identidades plurais, com base na diversidade de raças, gênero, classe social, padrões culturais e linguísticos, habilidades e outros marcadores identitários. O multiculturalismo constitui uma ruptura epistemológica com o projeto da modernidade, no qual se acreditava na homogeneidade e na evolução natural da humanidade, rumo a um acúmulo de conhecimentos que levariam à construção universal do progresso. Anna Kanen, então, traz essa definição de multiculturalismo. Aí a gente lê e fala assim, mas caramba, que isso? Quanta coisa é essa? Então vamos parar e vamos entender parte a parte do que ela vem colocando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala nessa expressão multiculturalismo, a gente está sempre trabalhando com a ideia de identidades. Tá? Então, anotou aí, multiculturalismo, eu penso em identidades, em construção de identidades. Construção de identidades precisa trazer na discussão todas aquelas culturas que nos formam. E essas culturas, elas são múltiplas, elas são plurais. E é por isso que a gente está falando de identidades plurais. E se a gente olhar aqui para o nosso exemplo brasileiro, a nossa identidade, ela realmente é muito plural. Primeiro, porque a gente tem uma constituição a partir de diversidade de raças. Cada um de nós é formado por uma miscigenação imensa de raças e cada um de nós tem a sua identidade marcada por essa situação. Então, se eu tenho esta ideia de múltiplas raças, de múltiplas possibilidades, por que, pense comigo, porque algumas delas são privilegiadas e outras não, nem tanto ou nunca. Por exemplo, dentro de uma miscigenação, como nós encontramos no nosso país, nós temos um currículo escolar ainda hoje, apesar de leis que falam sobre o assunto e que alteram essa situação, mas ainda hoje marcados por um currículo extremamente eurocêntrico, ou seja, onde as questões europeias, que também nos formam, são privilegiadas em relação a outras questões de outras raças e outras etnias que também nos formam. Por exemplo, a questão dos negros, africana, a afro-brasileira, né? E as questões indígenas, que nos marcam profundamente, mas que muitas vezes são obscurecidos. A perspectiva do multiculturalismo, então, é colocar luzes para essas discussões, que não param na questão étnica e de raças, mas que avançam para as questões de gênero. Olha, gente, gênero hoje é uma discussão que a gente não pode se furtar a ter.
as transformações sociais estão aí, as novas culturas estão aí, e essa discussão de gênero, ela está posta para a gente poder discutir papel social de homens e de mulheres na sociedade. Papel social de quem também adota um outro gênero. Para além da questão biológica de nascença, as pessoas, hoje, cada vez mais, as discussões em relação a gênero e sexualidade vêm trazendo expressões como orientação sexual, vem trazendo para a gente discussões a respeito de transgêneros, ou seja, você tem um gênero que está associado à sua questão biológica, mas na realidade, ao mudar essa sua orientação sexual, você também carrega um novo gênero. Então, essas discussões, elas precisam acontecer dentro dessa perspectiva multicultural. As questões relativas às classes sociais, aos padrões culturais, e a gente pode entender aqui que todas as questões de cultura e da própria língua, os padrões linguísticos estão presentes na forma como se fala, na cultura linguística que é aceita. Quando você usa determinada expressão em alguns lugares e essa expressão é completamente aceita, em outros lugares você pode ser visto de uma forma diferenciada, sem respeitar as produções culturais e o universo da qual aquela forma linguística de expressão vem, sem reconhecer as produções culturais próprias de cada lugar. Isso tudo tem que ser discutido, tá? Então, todas essas questões que marcam a identidade de uma pessoa, a gente já falou de gênero, sexualidade, a gente já falou de forma de falar, a gente já falou das culturas, a gente pode ampliar para as questões religiosas, que trazem uma marca identitária muito grande. A gente reconhece muitas vezes alguns grupos religiosos simplesmente pela forma como as pessoas se vestem na rua. Então você tem desde religiões, dentro desse escopo evangélico, onde você vê aquelas pessoas que usam aqueles roupões coloridos, compridos, eu acredito que você já tenha visto por aí, a questão dos Hare Krishna, que também tem uma roupa específica que você reconhece, aos religiosos católicos, que usam roupa de freira, ou de padre, ou de frade, ou de outras denominações, e que você reconhece. Então você tem todas essas questões que vão marcando a identidade. Então, o que se quer, de fato, com as questões do multiculturalismo é romper com essa ruptura epistemológica com o projeto da modernidade. Então, a gente precisa discutir um pouquinho esse projeto de modernidade. Que projeto de modernidade é esse? Quando a gente fala de projeto de modernidade, a gente está falando do modernismo, tá? de uma época, de uma produção científica apoiada nas bases do modernismo. E o modernismo traz para a gente a possibilidade de entender o mundo por uma lógica cartesiana. Lembra de René Descartes? Você deve ter estudado René Descartes ao longo aí da sua formação, da sua graduação. E todo o método cartesiano de olhar para a realidade consistia, mais ou menos, resumidamente, tá, gente? Numa ideia de fragmentação do todo, para que, depois, olhando parte a parte, eu conseguisse reconstruir o todo. Então, essa ideia de um mundo homogêneo, de um mundo que vai sempre evoluindo naturalmente, né? Uma ideia de uma ciência biológica se aplicando profundamente numa ciência social, que é estudar a própria sociedade, estudar o próprio desenvolvimento da humanidade apenas por uma perspectiva biológica e não estudando a perspectiva social. Então, na realidade, hoje o multiculturalismo ele se propõe a olhar todas essas questões sociais, todas as questões identitárias, não por esse padrão que homogeneiza, não por esse padrão que busca olhar as pessoas e as sociedades dentro de uma perspectiva de igualdade, onde todo mundo caminharia em cima ou numa mesma direção homogênea, mas sim olhar por uma perspectiva que a gente chama de pós-moderna. Na perspectiva pós-moderna, a gente vai justamente trazer rupturas, entender esses processos de rupturas frente a esse caminho até então pensado de uma forma homogênea. Então, o mundo pós-moderno traz à discussão aquelas culturas que estão silenciadas, traz aquela postura que está presente, mas que é silenciada, ou aquela forma identitária que as pessoas escondem porque sabem que será menos privilegiada numa perspectiva social mais ampliada. Então, as discussões
pós-modernas têm muito a ver, estão relacionadas com a discussão do multiculturalismo, tá? Então, na realidade, quando a gente fala nessa ideia do multiculturalismo e aproxima essa discussão para todo o cenário educativo, para as discussões na educação, a gente pensa num projeto multicultural. Por que um projeto multicultural dentro das escolas? A gente pode justificar assim, ó, a escola é o lugar do encontro. Mas esse encontro não é o encontro das igualdades, e sim o encontro das diferenças. Basta a gente olhar qualquer turma que a gente tenha nesse momento, ou que a gente algum dia tenha trabalhado, ou a nossa turma de escola, quando nós éramos alunos e estávamos sentados lá numa escola de educação básica, e pensar que aquela turma, ela representava diferenças que talvez a gente não conseguisse olhar criticamente. Mas pare e pensa agora e vê diferenças. Eu faço isso quando eu olho para a minha turma de escola anteriormente, a turma em que eu fiz o antigo primário, ginásio, que eu estou velhinha, né? Primário, ginásio era o nome que a gente dava, e o quanto as pessoas já eram diferentes, e eu tenho contato com muitos deles até hoje, o quanto essas diferenças continuam. Como elas se acentuaram e como elas estão marcadas. E diferenças em torno de todas essas questões identitárias que a gente já conversou até esse momento. Então, na realidade, quando a gente pensa em educação e pensa nessa perspectiva multicultural, é a gente poder olhar para a escola, olhar para a educação e ver onde essa discussão se insere. Então, a gente tem um projeto multicultural que se insere numa visão pós-moderna de sociedade, como eu já falei com vocês, em que a diversidade, a descontinuidade e a diferença são percebidas como categorias centrais. Então, ao invés de eu olhar a sociedade naquela perspectiva de todo mundo igual, homogêneo, caminhando para uma mesma direção, o que eu vou olhar é justamente a diversidade, a descontinuidade e a diferença. A diferença que marca todos os processos, marca todas as pessoas, a descontinuidade daquilo que se começa, mas na realidade depois não tem continuidade por razões múltiplas, por grandes mudanças sociais e por opções pessoais muitas vezes, tá? Para a gente poder entender, então, essa ideia de um multiculturalismo. Essas categorias são centrais. Não dá para pensar em multiculturalismo e pensar em igualdade, tá, gente? Tem que pensar em multiculturalismo e pensar em desconstruções de conceitos antigos e arraigados. A gente tem que pensar em multiculturalismo e pensar na diferença. Pensar em multiculturalismo e pensar que tem uma questão de poder atravessada nessas situações que precisam ser discutidas, que precisam ser clareadas, tá? Da mesma forma, contrapondo-se à percepção moderna e iluminista da identidade como uma essência estável e fixa, o multiculturalismo percebe-a como descentrada, múltipla e em processo permanente de construção e reconstrução. Então, quando a gente aplica esses conceitos de diferença, diversidade, de descontinuidade, e a gente olha para a nossa própria vida, a gente pode entender como é que isso se processa. Então, quanto nós já mudamos ao longo da nossa experiência de vida? O quanto nós vínhamos num caminho e, por alguma razão, esse caminho foi descontinuado e a gente agora volta-se para um outro caminho diferente. O quanto a cada dia as situações vividas, as interações, as propostas, o próprio mundo e a própria relação nossa com o mundo e com as outras pessoas fazem com que aquilo que a gente pensava que ia ser não seja mais. Aquela imagem que eu tinha construído de mim mesma vai se alterando continuamente. E dessa forma a gente não pode jamais pensar em igualdade. Porque essa possibilidade de descontinuidade, de diferenças, de transformação, ela é uma característica comum a todos nós, presente em todas as nossas vidas. E, portanto, a gente não trabalha no multiculturalismo com a ideia de essência. Você deve lembrar, nas suas aulas de filosofia, de uma discussão, que é uma discussão básica, que é a discussão da perspectiva da essência e da existência, né? De qual abordagem, de que caminho filosófico você pode seguir. Então, você tem pensadores que trabalham pela perspectiva da essência e pensadores que trabalham pela perspectiva da existência. Na essência, eu olho as pessoas dentro daquilo que elas têm em comum, aquilo que eu espero que seja igual para todo mundo. Na existência,
existência, o que marca a existência é justamente a incompletude, é justamente aquela situação de eu não saber o que será o amanhã, mas esse amanhã está sendo construído cotidianamente na relação humana com a sua existência e com as suas experiências. Então, essa ideia de construção e reconstrução é uma ideia que está sempre presente no discurso multicultural. Não adianta eu olhar e entender a diferença se essa diferença não está numa perspectiva de construir, reconstruir, construir, reconstruir. Aquilo que a gente constrói hoje não necessariamente vai ser a construção que a gente vai manter para o resto das nossas vidas. A gente pode desconstruir, reconstruir outras coisas, e esse é um movimento constante nas vidas de todas as pessoas, pelo olhar do projeto multicultural. Mas quando a gente fala de multiculturalismo, a gente precisa entender que existe uma vertente do multiculturalismo, que é a vertente que a Ana... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.